Esteja abrindo as vossas Bíblias na carta aos Hebreus, último capítulo dessa carta, e o versículo de número 8. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 13, e o versículo de número 8. Louvado seja Deus. Depois de Filemon e antes da carta universal ao apóstolo Tiago, aleluia. Glória a Deus. Diga assim comigo: Deus é imutável. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está escrito assim, irmão, um dos versículos mais ditado pelo povo de Deus, na carta aos Hebreus, capítulo de número 13 e versículo de número 8. Vamos dizer com uma grande voz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Bora repetir de novo esse versículo, irmão. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós somos muito felizes, meu Pai, pelo Senhor ser um Deus tão zeloso e se preocupar com a vida em cada detalhe de nossas vidas. Nessa noite, meu Pai, eu te peço que o Senhor nos dê graça, nos dê, meu Pai, discernimento, para que assim nós possamos refletir nesse texto tão maravilhoso, para a glória e louvor do seu santo e eterno nome. Aqueles que crêem, digam amém. Amém. Pode tomar seus assentos, por favor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Como eu falei, irmão, esse é um dos versículos que a gente aprende muito novo, convertido, louvado seja Deus, e que tem muito aplicação para nossas vidas, até nos dias atuais, pois o contexto imediato que o escritor escreve esse versículo, o escritor está advertindo, está instruindo aos leitores, ao povo contemporâneo que essa carta foi escrita, a não estar apegado com as coisas materiais dessa vida, louvado seja Deus. Ele deixa esse ênfase, dizendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, louvado seja Deus, para demonstrar a divindade de Deus e a imutabilidade do nosso Deus, louvado seja Deus. Deus é imutável. A Bíblia diz que Ele é fiel, louvado seja Deus. Ele não é fiel apenas para aqueles que procuram lhe obedecer. Ele é fiel porque Ele não pode negar a Ele mesmo, porque Ele é imutável, louvado seja Deus. Ele não muda e Ele é eterno, louvado seja Deus. Por esses dois motivos,
por esses dois atributos de Deus, que esse escritor escreveu esse versículo tão rico, louvado seja Deus, para nosso conhecimento, louvado seja Deus. Então, o escritor, quando nós lemos aqui no versículo 5, ele diz: sejais os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com os que tendes, porque ele disse: não te desampararei, não te deixarei e nem te desampararei, louvado seja Deus. Então o escritor, ele está escrevendo esse texto, no capítulo, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo, hoje, ontem, hoje e eternamente, louvado seja Deus. Para que assim, nós entendemos que Ele, que remiu na cruz do Calvário o pecado da humanidade, é o mesmo que hoje também intercede a Deus Pai Todo-Poderoso pela minha vida e pela sua vida. O escritor escreve esse versículo para demonstrar que Jesus é o supremo sumo sacerdote, louvado seja Deus. É Ele quem intercede e apresenta a minha vida e a sua vida, louvado seja Deus. Porque, irmão, nós somos muito preocupados com o que nós iremos fazer amanhã, como nós iremos arrecadar ou fazer as nossas finanças para nós manter os nossos compromissos, louvado seja Deus. Mas Ele está no céu, louvado seja Deus, à destra de Deus Pai, intercedendo e vendo tudo aquilo que eu necessito e que vocês necessitam, louvado seja Deus. Então, o verdadeiro significado desse texto e desse contexto imediato é esse, aonde nós, como os filhos de Deus, devemos ter em mente que aquele que remiu a humanidade, Ele está vivo, louvado seja Deus. Em toda a história da humanidade, irmão, quando se vai visitar um túmulo, está a foto de alguém ali naquele túmulo, como recordação. Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no túmulo que Ele foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, apenas ficou a memória, louvado seja Deus, porque Ele é Deus imutável. Ele prometeu que morreria, mas ressuscitaria ao terceiro dia, louvado seja Deus. E a Sagrada Escritura, irmão, diz que Ele está à destra de Deus, à direita, intercedendo pela minha vida e pela sua causa, louvado seja Deus. Nós devemos descansar a nossa mente naquele que pode resolver a minha causa e a sua causa, louvado seja Deus. Pois a Bíblia diz que Ele não dorme, está trabalhando desde a fundação do mundo, desde que Ele diz: haja luz, haja terra, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor planava sobre as águas, louvado seja Deus. Já era a Trindade trabalhando desde a fundação da existência do mundo, louvado seja Deus. E até nos dias atuais, irmão, Deus está trabalhando ao meu favor e ao seu favor, louvado seja Deus. Então, que nós possamos descansar a nossa mente naquele que é o autor e consumador da fé,
Jesus Cristo. É Ele quem intercede, é Ele que apresenta nossas causas diante de Deus e diante daquele que tudo pode, tudo tem e tudo é. Louvado seja Deus. Esse é aquele que eu falei que é imutável. Ele, como Cristo, assim como Deus, louvado seja Deus. Ele é imutável e também é eterno, louvado seja Deus. Pois Ele prometeu, irmão, que Ele ia consumar a obra que o Pai dele ordenou a Ele na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia Ele ressuscitaria, louvado seja Deus. E Ele aparece para aquelas mulheres, e elas ficaram maravilhadas quando o anjo declara que ressuscitou o Senhor, louvado seja Deus. A Bíblia diz, irmão, que se Jesus não ressuscita, em vão seria nossa fé, em vão seria a pregação do Evangelho do Senhor Jesus, louvado seja Deus, pois Ele é imutável, Ele não muda. O texto sagrado diz que Ele não é homem para que minta, e nem homem para que se arrependa daquilo que Ele fala e cumpre na minha vida e na sua vida, louvado seja Deus. Ele é imutável, Ele é eterno, louvado seja Deus. Eterno Rei de Israel. Deus dá provisão da minha vida e da sua vida, louvado seja Deus. Então, Ele, dentro desse contexto imediato que o escritor expressa aqui nesse último capítulo dessa carta aos Hebreus, ele demonstra para mim e para vós que Ele foi quem remiu, é quem nos apresenta nossas causas e é o nosso sumo sacerdote eterno, louvado seja Deus. E essa carta aos Hebreus, no capítulo 5, irmão, ela diz que Ele é sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, louvado seja Deus, que foi o primeiro sumo sacerdote da história da humanidade. Então ele é da mesma história, da mesma linhagem, segundo a ordem desse homem chamado Melquisedeque, Jesus Cristo. Ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, louvado seja Deus. Está escrito no capítulo 5, versículo 6, louvado seja Deus, essa carta aos Hebreus. Como também disse no outro lugar: Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, louvado seja Deus. Então, irmão, o escritor, nós como leitores da palavra de Deus, podemos usar esse versículo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, em várias perspectivas, louvado seja Deus. Nós já pregamos como Ele é o nosso provedor, Ele não muda, é quem dá, é quem intercede, aquele que operou no passado, é o que opera hoje. Mas o significado verdadeiro desse texto, tanto imediato como o prós-texto,
dá honra a Jesus Cristo como eterno Deus, imutável e eterno, que não só Ele tem esses dois atributos e outros mais, que a teologia diz que são atributos incomunicáveis, que Ele não dividiu comigo e com vocês. Louvado seja Deus. Deus é imutável. Nós até mudamos de pensamento, mas Ele é imutável, não muda. Ele diz, apontando desde Gênesis até o Novo Testamento, Ele apontando que Ele ia enviar o Messias para salvar, e não mudou. Se fez homem, se encarnou como matéria humana, como homem, sofreu todos os desejos carnais, sem pecar, sem mácula. Ele não falhou, viveu aqui na terra, cumpriu o seu chamado, pagou o meu pecado na cruz do Calvário e o seu, e a Bíblia diz que Ele ressuscitou ao terceiro dia. É maravilhoso, irmão, relembrar o feito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós pegamos texto como esse, irmão, a gente tem muita coisa a nos aprofundar em conhecimento da Sagrada Escritura. Há muita coisa que a gente, como o texto sagrado diz, que nós crescemos a cada dia na graça e no conhecimento. Quanto mais nós buscamos, irmão, conhecimento, mais Deus vai nos dando. Louvado seja Deus. Mesmo em diante da nossa pequenez, como nós não temos uma grande escala de estudo, não somos formados, mas Deus é quem nos capacita. Ele nos chama e nos capacita para servir da nossa maneira, como nós somos, no sentido do nosso conhecimento. Mas quando eu disse sim a Jesus, a Bíblia diz que o nosso livre-arbítrio cessou naquele dia, pois a minha vida hoje pertence a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. A sua vida também pertence a Ele, autor e consumador da fé. Esse negócio de nós dizer, escutamos, tenho livre-arbítrio. Crente não tem livre-arbítrio não, irmão. Crente em Jesus Cristo é guiado pelo teu Espírito e obedece os seus dileitos, todos os seus conceitos. O nosso GPS, a nossa bússola, é Ele, é a palavra dEle quem nos direciona. Louvado seja Deus. Ele diz que nós não devemos estar, seja os vossos costumes, sem avareza. O que é avareza? É o amor ao dinheiro, irmão. Tem tanta gente nos nossos dias de hoje que, se tirar o dinheiro da vida dele, ele não consegue viver, desanima, fica sem força. Mas a nossa verdadeira força está em Deus, pois o nosso fôlego de vida é proveniente de Ele. Louvado seja Deus. Então nós temos que olhar com essa perspectiva como cristão. Louvado seja Deus, que é dele tudo que nós temos, e tudo está no controle das nossas vidas, das suas vidas, está na mão dele. Louvado seja Deus. Ele não falha, irmão. A Bíblia diz que Ele não falha, Ele não muda, e Ele é eterno. Louvado seja Deus. Então esse texto, irmão, que diz Jesus Cristo é o mesmo hoje, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é maravilhoso quando nós aplicamos dentro desse contexto
que o escritor está passando para aquele povo, pois alguns que tinham o poder de liderar algumas pessoas estavam implantando alguns costumes, né? Que o escritor diz no versículo 9, vários costumes estranhos, louvado seja Deus. Então, dizendo, alguns ensinando ao amor ao dinheiro mais do que o amor a Deus, louvado seja Deus. Outros falando, mudando totalmente a maneira de segmento do Evangelho, ou seja, da palavra na época de Deus. Então, o escritor Paulo, ele diz que aquele que não obedece à Sagrada Escritura, ou que fique inventando alguma coisa que não está escrito aqui nesse livro, a Bíblia diz que seja anátema, ou seja, seja amaldiçoado, pois o que está escrito há de se cumprir na minha vida e na sua vida, louvado seja Deus. Amém, irmão? Glória a Deus. Então é maravilhoso quando nós entendemos esse capítulo. E no versículo 16, irmão, o escritor diz: e não vos inquieteis, não vos esqueceis da beneficência e comunicação, porque com quais sacrifícios Deus se agrada, louvado seja Deus. Ou seja, Deus, ele não quer sacrifício, que nós se sacrifique, a não ser para ajudar o nosso próximo, ajudar o ministério, fazer algo para crescimento do reino, louvado seja Deus, e não para benefício próprio, louvado seja Deus. Então tudo que nós fizermos, como eu falei, que nós, como cristão em Cristo Jesus, o nosso livre-arbítrio deixou de ser livre-arbítrio desde do dia que nós dissemos sim a Jesus. Naquele dia até hoje e até a eternidade, a nossa vida pertence a Ele, o dono da vida. É Ele que nos dá a direção, é dele que vem a palavra para nos corrigir, para nos alegrar, para nos dar sabedoria vindo do céu, louvado seja Deus. É pela palavra que Ele nos direciona para nós viver aqui, fazendo o sacrifício que agrada a Ele, que é de olhar para o próximo, olhar para alguém que está necessitado de algo e fazer por ele, para agradar aquele que nos alistou para esse chamado, que é essa guerra. Aqui nós estamos em uma guerra, irmão. É uma guerra espiritual, onde Paulo diz que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra todas as potestades do vil tentador do mundo espiritual. Então tudo aquilo que vem de encontro à minha vontade, que aquilo que acontece na sua vida, que às vezes você não entende, é o mundo espiritual. É ali onde nós temos que se aproximar mais de Deus, para nos revestir, para que assim Ele, dando o revestimento espiritual, nós expulsamos aquelas sombras de morte, aquelas espírito maligno que porventura possa nos rodear. A Bíblia diz que Deus, Ele dá ordem aos anjos, para que assim me proteja e lhe proteja, louvado seja Deus. Os anjos estão no céu, esperando a ordem daquele que
tenho poder e toda a autoridade na terra e no céu, louvado seja Deus. Quando eu oro, quando eu intercedo, quando eu peço, aí aquele que está à destra do Pai intercede pela minha oração e pela sua súplica, e aí manda aqueles anjos com labareda de fogo, dá a ordem para que assim o milagre, a provisão que você necessita, chegue como socorro de Deus na minha vida e na sua vida, louvado seja Deus. Então, irmão, é assim que nós temos que olhar para a vida cristã como seguidores, imitadores de Cristo. É esse o verdadeiro significado que o autor dessa carta quis transmitir para aquele povo, e hoje, há mais de 2000 anos, serve também para a nossa vida, com aplicação de fé até hoje, louvado seja Deus. Que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ontem Ele foi remedor, hoje Ele é o nosso intercessor, e eternamente Ele é o nosso eterno sumo sacerdote, que apresenta a minha vida e a sua vida a Deus. Louvado seja Deus, amém, irmão? Louvado seja Deus. Esse é o significado, irmão, desse versículo. Nós pregamos eles em outras perspectivas, mas o Espírito me deu esse entendimento para que hoje nós pudéssemos estar relembrando tudo aquilo que nós já aprendemos, amém? Louvado seja Deus. Aplauda mais uma vez o Senhor.